5, 4, 3, 2, 1. A paz do Senhor a todos. Nós estamos com mais esta ministração da Palavra de Deus. O texto que nós vamos ler é o livro de Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 9, para ministrar uma palavra com o tema Novo Nascimento. O título: Um evento sobrenatural com anuência pelo homem natural. Então, Novo Nascimento, um evento sobrenatural com anuência pelo homem natural. Versículo de número 9, nós lemos assim, do capítulo 20 do livro de Provérbios: Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? É uma interrogação. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Pode se sentar. Por termos ainda um culto presencial, eu estaria usando máscara durante a ministração, é um pouco desconfortável. Fico também triste com o pessoal que vai fazer a parte musical. É difícil falar com a máscara, imagina cantar, então quase que afoga, né? É difícil, mas nós queremos respeitar a legislação atual e por isso vou fazer a ministração usando máscara. Salomão não escreveu o livro de Provérbios. Então, quem escreveu o livro de Provérbios? De quem é esse provérbio? Ele não escreveu o livro de Provérbios inteiro, mas os provérbios entre os capítulos 1 e 24 são reconhecidos como de sua autoria pela maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras. Eu leio nessa breve introdução uma parte do livro de Teologia da Etade, mais precisamente o início da página de número 129, e o livro é Livros Proféticos. Diz assim, Provérbios é o livro clássico da Bíblia sobre a verdadeira sabedoria. Seu método de ensino é o do contraste, o bem e o mal, a justiça e a impiedade, a sabedoria e a loucura, etc. Seus ensinos sobre o assunto são os mais elevados, suas orientações são as mais sábias. O homem que seguir as admoestações desse livro será justo e também uma bênção para a sua família e o seu próximo. Enfim, será um sábio sob o ponto de vista espiritual. Neste livro, a verdade é norma de vida, a sabedoria é conhecimento prático, a instrução é disciplina moral e o entendimento é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. São termos com sentido distinto em Provérbios. A maior parte do livro foi escrito por Salomão, filho de Davi. Conforme 1 Reis 4,32, ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Nos versículos 1 do capítulo 1, versículo 1 do capítulo 10 e versículo 1 do capítulo 25, encontramos evidências de sua autoria. Agur é o responsável pelo capítulo 30 e o rei Lemuel, o capítulo 31. Compartilha as instruções de sua mãe. A identidade e a história desses dois últimos personagens são desconhecidas. Quanto à data, crê-se que foram escritos durante os anos 1000 a 700 a.C., aproximadamente. Este período é tido como a época áurea da literatura judaica. A tradição lenar afirma que Ezequias nomeou uma comissão que organizou os provérbios num só volume. Isso teria acontecido cerca do ano 700 a.C. Possivelmente, Isaías e Miqueias fizeram parte desse grupo. A palavra provérbios, na língua hebraica, é massá, e deriva de uma raiz que significa para ser semelhante a, ou para representar. Pode ser traduzida também como máximas, adágios, enigmas. Provérbios são, então, declarações e expressões curtas sobre princípios e verdades da vida, geralmente expressos por intermédio de analogia ou paralelismo. Então, isso é, nesta abertura, ou nesta introdução, a informação de onde vem o conteúdo, quem escreveu o livro de Provérbios, quem escreveu, provavelmente, o capítulo
que está sendo utilizado. Na primeira parte dessa ministração, nós vamos apresentar alguns textos da Bíblia Sagrada que apresentam ou nos mostram a doutrina a respeito do pecado. Vamos falar sobre o novo nascimento, que este é um evento sobrenatural. E para falar a respeito disso, nós precisamos destacar, dentro da Escritura Sagrada, a doutrina do pecado. É uma doutrina extensa que seria necessário uma semana de ministrações para falar com mais riqueza e detalhes. Então, de fato, estamos fazendo aqui um resumo sobre a doutrina do pecado nas Escrituras Sagradas. Uma série de versículos selecionados, se quiser colocar Jó 14, versículo 4, 15, versículo 14, eu vou falando e lendo na sequência. As versões que eu coloquei é a versão ACF, e quando for mudar a versão, eu anuncio aqui, tá certo? Jó 14, versículo 4, diz assim, ó: quem do imundo tirará o puro? E responde na sequência: ninguém. Esse é Jó, que no capítulo 14, versículo 4, está falando a respeito do ser humano. Ele está falando sobre a impureza do ser humano. O capítulo 15, versículo 14 diz: que é o homem para que seja puro, ou o que nasce da mulher para ser justo? Ainda no livro de Jó, mas agora quem está falando não é Jó, é ele que faz. Ainda a ACF, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 46. O texto vai dizer, aí é Salomão que está dizendo: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares, é quando ele vai fazer aquela oração, mas quando ele afirma a respeito do pedido que ele vai fazer, ele faz esta afirmação: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Esta é uma afirmação do homem que possui a maior sabedoria que um ser humano já teve por doação, pela graça de Deus, como resposta de uma oração. Salmos 143, versículo 1 e 2, da linguagem ACF também, este é de Davi. Davi está dizendo: o Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua misericórdia e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então não é o Senhor, é ó Senhor, né? Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então, cada uma dessas afirmações nos deixa claro que a questão do pecado é uma doutrina difundida em todas as Escrituras Sagradas, e os homens mais sábios, os homens mais dedicados ao reino de Deus, Davi, que cita esse texto que eu acabei de ler, é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele chega a dizer: Deus, não entre em juízo comigo, não me julgue, é isso que ele está dizendo, porque diante do Senhor nenhum homem, ninguém será achado justo. Ele está falando da doutrina do pecado. Eclesiastes 7:20, Salomão vai dizer: na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então olha só, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. E por último, nessa lista de textos que nos dá a informação de que não estamos aqui fazendo uma citação isolada
ou trazendo um pensamento vago de um texto qualquer, mas que é uma doutrina na Bíblia Sagrada, que a questão do pecado trouxe para a humanidade consequências que nós não conseguimos sequer transformar em frases tão adequadas quanto a palavra de Deus nos dá estas orientações. São coisas que realmente acontecem e que precisa ser considerada nesse tema do novo nascimento, que é um evento sobrenatural com a anuência pelo homem natural. Por quê? Por que é necessário esse novo nascimento? Daqui a pouco vamos falar a respeito disso. Porque a questão do pecado é um fato, a doutrina do pecado é uma realidade. E para concluir esta lista de versículos, primeiro livro, ou primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, na linguagem CF, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu fiz inicialmente o comentário deste tópico, informando que precisaríamos de uma semana para chegar a uma qualidade mais adequada sobre essa doutrina, deixando claro que estamos apenas apresentando alguns textos da Bíblia Sagrada para confirmar isso. Recentemente, usei em um tópico de minha pregação a seguinte frase: ninguém pode ter certeza de sua salvação se primeiro não tiver certeza de sua perdição ou condenação. A pergunta do salmista é mais do que busca por uma resposta, é uma constatação de fatos. O que ele está de fato dizendo é que não existe esperança na justiça humana e não é possível um tipo de santidade praticada pelo próprio homem capaz de agradar a Deus. Quando ele diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Então o escritor deste provérbio, acho que falei salmista, é do provérbio, o que ele está fazendo na verdade, não é uma interrogação buscando informações ou resposta para essa interrogação. O que ele está fazendo é uma afirmação que já tem uma resposta na própria afirmação. Ele diz: quem é que poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Ele está dizendo: eu não posso dizer isso. Ele está dizendo: ninguém pode dizer isso. Isso não é possível. É semelhante à afirmação de Paulo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, essa linguagem NVI, ele não está falando de pecado, mas ele está dizendo o seguinte: para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então, quando ele afirma, quando ele faz essa afirmação, quem está pronto para esse ministério? Quem é que está capacitado para ser isto que esse texto está falando a respeito de ser chamado para ser ministro do Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para ser luz em um mundo que está em trevas, sem dúvida alguma? E a conclusão do apóstolo, um dos mais bem preparados homens que esse planeta já conheceu, ele chega à conclusão que mesmo com esta preparação toda, ele não é apto de si mesmo para o ministério. Ele diz: quem é que está pronto? Então, na verdade, ele não está perguntando: será que tem? Vamos achar alguém que está pronto? Não, ele está dizendo: ninguém está pronto para isso. Ele está dizendo: nós fomos chamados para um ministério, do qual, humanamente falando, naturalmente falando, somos de nós mesmos incapacitados. Somos incapacitados para esse ministério. Mas é lógico que isto não fica assim, mesmo para a pregação. O apóstolo vai contar com a ajuda do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo ele se tornou um dos melhores pregadores que esse planeta já conheceu. Então, quando entendemos nesta lista de textos da Bíblia Sagrada
e em muitos outros que poderíamos colocar como parte integrante desta doutrina, e o tempo ficaria só para fazer a leitura. Eu usaria não esta hora que estamos ministrando aqui, mas usaria as 2 horas da reunião, e ainda não seria possível nem fazer a leitura de todos os textos que existem na Bíblia Sagrada para nos dar esta informação, nos dar esta doutrina do pecado, de que o homem caiu, de que o homem não consegue de si mesmo viver a verdade de Deus, viver a vontade de Deus, praticar a santidade. Uma segunda coisa, no segundo tópico que nós vamos ministrar é: a correção natural não é capaz de gerar mudança espiritual. Correção natural não é capaz de gerar mudança espiritual. Então, existe o problema do pecado, não existe ninguém, nenhum ser humano imune a isso. Todo ser humano está na consequência da queda do primeiro homem. A pergunta do provérbio, provavelmente de Salomão: quem é que pode dizer, eu purifiquei o meu coração, eu estou limpo? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ele não é simplesmente uma pergunta, é uma afirmação. Não há purificação no homem, o homem não purifica a si mesmo. Encontramos esses textos que nós acabamos de ler, e o último fala que se alguém disser que não tem pecado, ele é mentiroso, ele está tentando fazer Deus de mentiroso também, tá? E agora, em um segundo momento, entender que a correção humana, o sermão no sentido negativo da palavra, que sermão é um sentido positivo, vamos ouvir um sermão, um texto preparado para falar da palavra de Deus. O que o pastor, o que o pregador faz é trazer um sermão, mas isso acabou adquirindo um sentido pejorativo, onde a pessoa fala assim: olha lá, já vem o sermão, né? Olha lá, já vem com o sermão. E é nesse sentido que eu estou dizendo que, de forma negativa, o sermão, sabe, esta forma pejorativa que assumiu, ó, vou dar um sermão, vou passar um sermão nele, que ele vai ver só, vou corrigir. A correção humana natural não é capaz de gerar mudança espiritual. Vou ler um pouco menos de texto, devido ao tempo, que diz assim, ó, Provérbios capítulo 27, versículo 22, na linguagem ACF. Depois eu vou ler na linguagem NVI e na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo versículo, versículo 22 do capítulo 27. Se quiser colocar, a primeira é ACF, diz assim, ó: ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com a mão de grau, entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estultícia. O mesmo texto, a mesma frase dita na linguagem da nova versão internacional, NVI. Ainda que você moa o insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Já na linguagem de hoje, o mesmo texto vai dizer o seguinte: mesmo que você batesse num tolo, até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Está entendendo isso ou não? Então o problema do pecado, o problema da insensatez humana, e é consequência do pecado, não se retira com a vara da correção. Não estou dizendo que seja errado corrigir, que o pai não deva corrigir o seu filho, não é isso que estou pregando. Eu estou dizendo que a correção natural não é capaz de gerar resultado ou mudança espiritual. É o que o meu provérbio está dizendo aqui. Está dizendo que, ainda que você sabe, quem conhece pilão sabe o que eu estou falando. Você pode moer no pilão,
vou te moer. O pai fica irritado, aquele pai não é modernão, né? Ele fala, vou te moer no pancada, menino, você vai ver só. O provérbio está dizendo assim, você pode moer na pancada, não vai mudar nada. Espiritualmente falando, isso não vai resolver. Não estou dizendo, repito, que o pai não deva corrigir o filho. Eu só estou dizendo que o problema do pecado não tira na paulada. Você não tira na pancada. Jeremias capítulo 13, versículo 23, a versão ACF, diz assim, porventura, pode o etíope, vou ler na linguagem de hoje também depois, mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. É isso que ele está dizendo. Se o etíope conseguir mudar a cor da sua pele, e se o leopardo conseguir retirar as manchas, aí então você consegue fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal, ou seja, vivendo da maneira como se tem vivido. Na linguagem de hoje é mais ou menos assim, por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Então ele está dizendo, assim como não é possível mudar a cor da pele, tá? Não é possível mudar a cor da pele do leopardo, é inerente ao ser, é inerente ao animal, é inerente ao homem de pele negra. Olha, até se usar química, tentar fazer tanta coisa, não vou falar do Michael Jackson, tá? Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando assim, olha, não é possível mudar um ser humano pela correção ou pela simplesmente fala, pelo sermão no sentido negativo da coisa. E Mateus, Jeremias ainda, 17, versículo 9, a CF diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, algumas versões dizem desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então é falar, não, consigo, dá certo, dá jeito. O coração se engana, às vezes a pessoa acha que mudou, acha que está legal, mas de fato não está. O pecado é algo que não se resolve desta forma. Mateus 19, a CF também, versículo 24 ao 28, diz assim, Jesus falando agora, outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele está falando do quê? Ele está falando agora, eu não preciso nem aprofundar muito este tema, porque está em alta, né? A corrupção política está em alta, não sei quantos milhões, isso no sentido político, mas não é só no sentido político, você vai encontrar pessoas fazendo coisas absurdas por dinheiro, pessoas totalmente apegadas às finanças, pessoas que dão a sua alma pelo dinheiro, chegam mesmo a fazer até um pacto com o diabo para conseguir dinheiro. Então, quando Jesus mostra para aqueles discípulos que o apego a finanças, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue, terás o tesouro no céu. O jovem sai triste, né? Porque possuía muitas riquezas. Já pregamos aqui, não faz muito tempo, que Jesus não tinha a intenção de que ele vendesse tudo e desse aos pobres realmente. Ainda fiz a pergunta, se ele tivesse vendido, ele teria sido salvo por isso? Alguém respondeu, teria. Eu falei, então a salvação é pelas obras. Não, o que Jesus queria era mostrar
que aquele jovem não era tudo aquilo que ele pensava que era. Ele pensava: eu guardo teus mandamentos, desde criança eu faço isso. Quais eles? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, e vai lá a lista de mandamentos. Eu guardo todos esses mandamentos, isso aí, eu sou tio de letra. Jesus fala: você não é quem você pensa que você é. Quer dizer, só vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. O jovem virou as costas agora. Jesus falou assim: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Alguém que é apegado ao coração. Ele não sabe, mas o coração dele está apegado. Ele nem sabe disso. Ele acha que é cristão, ele acha que serve a Deus, ele acha que ama a Deus, mas ele ama mais o dinheiro do que qualquer um, do que qualquer coisa. Aí o discípulo fica: então, como que alguém vai se salvar desse jeito? Então os ricos vão se perder, todos eles. Então ninguém se salva. Jesus fala assim: olha, aos homens isto é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Porque aí que nós vamos entrar na última parte dessa ministração, que é: o novo nascimento é sobrenatural e é um milagre. É esse o assunto, é esse o tema. O tema é novo nascimento. É sobre isso que estamos falando. O título é: um evento sobrenatural com anuência pelo homem natural. Então o pecado é uma realidade. Ninguém jamais poderá ter certeza da sua salvação se primeiro não tiver certeza da sua perdição. Ninguém jamais vai chegar a se entregar ao Salvador se ele não entender que é um pecador, se ele não entender que o problema não é o esforço dele, que o problema não é dedicar ou deixar de ser dedicado. Há um problema maior chamado pecado, com o qual ele não consegue lidar sozinho. E quando ele entende isso, quando ele percebe que não adianta tentar se corrigir, não adianta tentar remendar, não adianta tentar fazer, não dá certo, não tem jeito, então ele sabe que está perdido, ele sabe que depende de um Salvador, ele sabe que isto que Jesus está falando é um fato. Ao homem é impossível, o homem não pode, o homem não consegue, mas para Deus todas as coisas são possíveis, inclusive um rico entrar no reino de Deus. É isso que está implícito naquele texto, tá? Então vamos lá. O novo nascimento é sobrenatural e é um milagre. Se é um milagre, então conclui-se que só Deus pode fazer. E algum curioso perguntaria: por que preciso estudar ou ouvir tanto sobre o novo nascimento se não depende de mim? Você fala assim: novo nascimento é um milagre, só Deus é que pode fazer. A mudança no sentido espiritual é só Deus que consegue fazer. Fala, então, se é assim, um curioso pergunta assim, né? Então por que eu preciso ficar ouvindo isso? É só Deus que pode fazer, não depende de mim. Se não depende de mim, para que estudar isso? Para que pregar sobre isso? Para que falar sobre isso? Se é milagre, se só Deus pode fazer. Bom, se você prestar atenção no título dessa pregação, já tem uma resposta. Um evento sobrenatural com anuência pelo homem natural. A resposta para a pergunta pode ser obtida em uma breve análise dos milagres realizados por Deus na história. Apesar de milagre ser sobrenatural, Deus sempre envolveu uma parte humana na operação de seus milagres, desde a antiga aliança. E Jesus sempre exigiu uma participação humana nas curas que realizou. Então olha só, mesmo os grandes milagres sobrenaturais de Deus, Ele não fez, simplesmente chegou e fez. Você observa isso? Na abertura do Mar Vermelho, Ele não chegou e simplesmente abriu o Mar Vermelho. Não. O povo começa a murmurar, começa a reclamar. Moisés vai fazer o que todo líder inteligente faz, sábio, né? Vai orar, vai falar com Deus. E aí Deus repreende e fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche.
O que é que você tem aí na sua mão? É mais ou menos isso. Cadê aquele cajado que você fez? Lembra das pragas? Você esqueceu das pragas? Eu já te dei a chave, meu filho. Vai lá, toca no mar, toca, pega o cajado e estende o seu cajado. Deus poderia ter aberto o mar só de forma sobrenatural, mas Ele não fez isso, e mesmo nas pragas, cada uma teve uma participação de Moisés e Arão. Na abertura do Mar Vermelho, teve a participação de Moisés, e Deus abriu o mar, neste termo que estou falando para você. Os grandes milagres sempre tiveram uma parte humana. E nos de Jesus, eu citei alguns exemplos, não pus versículos. No túmulo de Lázaro, ele mandou que tirasse a pedra. Lembra? Duas exigências de Jesus. Primeiro, Marta, Marta, não te hei dito que se tu creres, verás a glória de Deus? Então, a primeira coisa, aquela irmã precisaria acreditar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? E não foi só isso. Ele chegou diante do túmulo, e alguém não imaginou, pode ser que esteja cheirando mal. Não, a Bíblia diz que a fala foi: Senhor, já cheira mal, já estava cheirando mal. Jesus falou: eu não te falei que se você crer você vai ver a glória de Deus? Então tira a pedra. Eu acho que não foi a Marta que tirou a pedra era pesada. Deus não mandou a Marta tirar a pedra, mandou ela acreditar. Então teve a participação da Marta, teve a participação da Maria, teve a participação das pessoas que conseguiram acreditar que Jesus era alguém que sabia o que estava fazendo, para chegar lá num túmulo, no quarto dia, e fazia 3 dias que ele estava sepultado, já era o quarto dia. Então, tem que empurrar aquela pedra da porta daquela caverna, daquele túmulo, para Jesus mandar o Lázaro sair. Aquele que mandou o Lázaro sair, que é muito mais difícil, não poderia ter dito, né? Como alguns diriam, a palavra mágica, abre de festa, abra cada um. Não, lógico, Jesus não fala um negócio desse. Ele poderia ter, e a pedra, o Senhor, não, tira a pedra, você pode fazer. Ele saiu, eu não sei também como ele saiu, porque a Bíblia Sagrada diz que ele tinha as mãos e os pés atados, estava amarrado, igual uma múmia, sabe? Eu não sei se ele saiu pulando, se ele saiu flutuando, se ele saiu voando, eu não sei, eu sei que ele saiu. E Jesus não foi lá tirar também as ataduras, ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Isso é a parte de vocês, façam. Então é milagre, não é milagre? Só Deus faz um negócio desse. Mas ele traz para a participação desse milagre as irmãs, ele traz para a participação desse milagre as pessoas que retiraram a pedra. Veja só, na cura do cego, ele mandou que se lavasse no tanque de Siloé, lembra? Colocou, fez lodo, cuspiu no chão, passou no olho do cego. Já é difícil enxergar cego, agora imagina cego com o olho cheio de terra misturado com barro, né? Que loucura que é essa? E para piorar, você vai lá no tanque de Siloé e lava, né? Ele não podia ter feito qualquer coisa, mas ele sempre contou com a participação humana. O paralítico de Cafarnaum, ele esperou que o homem fosse descido pelo telhado. Ele sabia que iria curar aquele homem, mas ele esperou que os homens chegassem, enfrentassem aquela multidão. Não tinha como chegar, a casa estava lotada, não era pandemia. Então veja só, subiram no telhado, arrancaram as telhas, desceram toda aquela dificuldade, Jesus permitiu. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, vendo a fé deles, o milagre do paralítico em Cafarnaum teve a participação dos 4 homens que levaram aquele paralítico. Não só isso, tiveram fé para não desistir no meio do caminho, na dificuldade, subir no telhado, arrancar o telhado e descer ele diante de Jesus. Foi aí que Jesus fez o milagre. Na cruz, ele salvou somente um dos ladrões que venceu a guerra na segunda cruz. Para quem veio naquela quarta-feira,
que preguei aquela mensagem com o tema A Guerra da Segunda Cruz, sabe muito bem que não foi tão fácil para aquele homem vencer a agonia do seu sofrimento, a agonia da sua dor, a agonia de estar pregado na cruz, a agonia de saber que viveu uma vida totalmente errada, que estava se perdendo, a dor era intensa, o sofrimento era intenso. Naturalmente ele agiria do mesmo jeito que o outro agiu. Raiva. Esse cara está falando que é filho de Deus, mas está pregado nessa cruz. E falou besteira. Se o Senhor é o filho de Deus de verdade, desce dessa cruz e salva-te e salva nós também. Aí a gente crê que o Senhor é o filho de Deus. Aquele outro não, aquele outro está numa batalha espiritual. Ele está vencendo os demônios que tentam arrastar ele para dentro do inferno, porque era para lá que ele ia. Ele está conseguindo equilíbrio, ele está conseguindo serenidade na hora da dor. E preguei também naquela ministração que eu descobri que o pior lugar para se buscar a Deus é na cruz. Quando me deu pedra nos rins, eu achava que eu ia ficar no hospital, acho que 8 dias, não lembro quanto tempo foi que eu fiquei internado lá. Falava, vamos que eu trabalhando, vou descansar um pouco, vou orar, vou buscar Deus, coisa nenhuma. Você fica sedado, é dor para todo lado, não tem jeito, não dá vontade de buscar Deus. Mas aquele homem conseguiu, naquele momento, na guerra da segunda cruz, dizer: você não teme a Deus, nem nesse teu sofrimento, nem na hora da morte você não teme a Deus. Este está sofrendo de forma injusta, nós estamos pagando pelos pecados que nós cometemos, mas este não, este nem mal fez. E conseguiu serenidade, inteligência e espiritualidade bastante para olhar para Jesus e dizer: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. É para esse que Jesus vai dizer: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não se salvou, foi só este que fez a sua parte. Então, mesmo o milagre sendo sobrenatural, mesmo Deus estando fazendo coisas sobrenaturais, Ele sempre exigiu a participação natural do homem, a anuência, a aquiescência, não é a palavra correta. Então, fala, não, eu quero isso, é o Senhor que faz, mas eu quero isso para mim, eu aceito isso, eu desejo isso. Jeremias 31:18 diz assim, ouvi Efraim gemendo, dizendo: o Senhor me castigou severamente, mas eu precisava deste castigo. Sou como um boi novo que precisa apanhar para se acostumar com a canga. Aí ele diz assim, mude de novo o meu coração e eu voltarei, porque o Senhor é o meu Deus. Lamentações 5:21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. João 3, do 3 ao 6, está escrito assim, Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. Acho que é Tito 3, do 3 ao 7, diz assim, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela graça,
sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele está dizendo, a gente estava totalmente perdido, cheio de uma série de coisas, e dá aqui a lista. A gente fazia tudo isso, e não foi as nossas obras. O Efraim vai dizer, Senhor, converte o nosso coração, e a gente vai voltar para o Senhor. Se o Senhor não fizer um milagre em nós, não haverá milagre. João 1, do 9 ao 14, ali estava a luz, a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então olha só, a luz estava ali, a criação de um Criador de todas as coisas estava naquele lugar, e os homens não conseguiram receber, não conseguiram crer, não receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, é a eficiência humana, é a anuência, é dizer, eu quero, eu recebo, eu quero Jesus, eu aceito esta morte, eu aceito esse sacrifício. A esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, porque nesse aceite, ele é transformado em filho, ele recebe o poder do Espírito Santo, o sobrenatural, capaz de fazer um milagre. Então Jesus pode, Deus pode? Aí depende de como você está vendo e interpretando. A Bíblia Sagrada diz que em Nazaré, ele não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar um pouco os enfermos, e admirou-se da sua incredulidade. Me faz entender que ele queria fazer milagres em Nazaré, mas ele não pôde fazer. Por que ele não pôde fazer? Porque o elemento humano, a anuência, o aceite, a participação, a parte que é minha, a parte que eu tenho que fazer, o lugar onde ele foi criado, em Nazaré, não aceitou. Esse não é o filho de Maria, esse daqui, os parentes, tudo, a gente supõe que ele está falando que é filho de Deus. Que doideira que é essa? E por isso, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque ele não tem poder? Deus não salva porque ele não tem poder para salvar? Ele tem poder para salvar a humanidade inteira. Mas se o homem não abre o coração, e se o homem não quer, além de não curar, ele também não salva. Tem que ter anuência humana. Eu leio a conclusão, e já estou aqui quase que encerrando. Vou fazer a leitura da conclusão, e a gente vai daqui a pouquinho para um momento de louvor e adoração. O problema real do ser humano não pode ser tratado à parte da explanação da doutrina do pecado. Ou seja, ninguém pode alicerçar sua fé e esperança em algo que não seja a solução definitiva para o problema do pecado. Não é possível a aplicação da autoajuda no mundo espiritual. Ninguém será ajudado senão pela palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A correção de terceiro também não é suficiente para produzir a mudança no ser de uma pessoa. Só e somente Deus é capaz de operar o milagre do novo nascimento, e Ele o faz mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A participação humana é tão clara nesse processo que Deus proibiu aos anjos de pregar esse Evangelho. Isto pode ser visto em Atos 10, onde Cornélio recebe a visita de um ser celestial glorioso, um anjo, e este manda que Pedro seja chamado. A aceitação da mensagem guarda relação com a salvação do ouvinte, assim como a sua rejeição com a perdição eterna. Então, entenda de uma vez por todas que você não poderá ser salvo a menos que se entregue completamente ao único e suficiente Salvador Jesus Cristo.
Deus decidiu assim, e ninguém pode mudar esta decisão. Ele escolheu um varão, por meio de quem há de julgar o mundo. Foi o que Paulo pregou no Areópago em Atenas. Está lá, Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Foi o que Pedro pregou na casa de Cornélio, quando o anjo, impedido de pregar, mandou que o chamasse. Olha o que ele disse no capítulo 10, versículo 42: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então é isso, a salvação pela graça exclusiva de Deus, milagre que só Deus pode fazer, com anuência humana, participação humana, escolha divina para que o homem pregue. O anjo não pôde pregar, mandou chamar o Pedro, mas o que Pedro pregou foi isso. O que Paulo pregou lá na Areópago foi a mesma coisa. Deus escolheu um homem, por meio de quem há de julgar o mundo, a saber, Jesus Cristo. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. E se alguém quer ser salvo, alguém que não está aqui na igreja hoje, mas vai me ouvir por esta pregação, se não entregar o seu coração para Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, de maneira nenhuma poderá se salvar. Fique em pé e oremos diante do Senhor. Senhor nosso Deus, eu oro por essas pessoas que estão ouvindo agora, e oro, Senhor, por todos os que estão comigo aqui na igreja hoje, nesse último final de semana que somos livres para nos reunirmos. E em nome de Jesus, pedimos que esta graça sobrenatural seja, meu Deus, realidade e verdade em nosso meio. Essa última parte de nossa reunião, nós vamos dar adoração, louvor e glórias ao Teu nome, através das canções, através da adoração na música. Senhor, seja conosco, e que a bênção do Senhor, o Teu Espírito sobrenatural, venha sobre nós de maneira real, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.